você que está acompanhando aí pela TV Candidez, mais um programa Palavra Viva aqui, né, diretamente do estúdio da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. É uma alegria poder estar com você de novo. Lembrando que você pode também acompanhar não só aqui pela TV, mas também pelo nosso canal no YouTube, através das nossas mídias sociais. Lá você recebe o link, pode acessar o momento que você quiser, até mesmo porque muitas pessoas, né, não conseguem acompanhar o programa no horário que ele é transmitido na TV. Mas uma alegria estar aqui com você que está acompanhando, né, aí o programa e poder mais uma vez chegar até a sua casa, chegar à sua família com a palavra de Deus, para podermos partilhar essa palavra, meditar e rezar também essa palavra, para chegarmos enfim à contemplação de Deus através da sua poderosa palavra que é capaz de transformar a nossa vida, através da nossa fé, através daquilo que temos buscado através da palavra. Então que essa palavra possa hoje iluminar novamente, né, a nossa mente, possa convidar a nossa vontade a servir a Deus, a buscar a Deus, a entregar a nossa vida para Deus, seja da maneira com que vivemos, com o nosso trabalho, com a nossa vocação de pai, de mãe, nossa vocação de família. Você aí, na situação em que você se encontra, né, que a palavra possa de certa forma ser esse consolo também para você, ser essa força para que você possa continuar caminhando com Deus e não desistir em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Então que essa palavra viva traga vida para a sua vida. Então vamos lá, vamos partilhar, mas antes de lermos o Evangelho desse dia, dessa terceira semana da Páscoa que se inicia, vamos invocar o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa casa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero, meu irmão, minha irmã, também entregar nas mãos de Nossa Senhora a nossa vida, pedindo a nossa querida e boa mãe que venha interceder por nós nesse dia, nesta segunda-feira, para que sejamos dóceis, sejamos sensíveis ao Espírito e possamos dizer sim mais uma vez a palavra de seu Filho através do Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Glorioso São José, intercedei por nós, valei-nos, rogai por nós, São José, nesse ano de São José em que a Igreja instituiu. Uma alegria. Vamos lá, família de Deus, você que está aí com a sua palavra, você que está com a sua Bíblia, com a sua liturgia, quiser acompanhar junto comigo a leitura do Evangelho desse dia. O Evangelho desse dia está no capítulo 6, dando continuidade ao Evangelho de São João, no versículo 22, e diz assim: depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde,
mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra, né? A palavra desse evangelho de hoje é uma palavra que dá continuidade e por providência, né? Aqui logo no início, né? Quando fala Jesus, depois que Jesus saciara os 5.000 homens e seus discípulos e viram andando sobre o mar. Foram os 2 últimos programas que nós partilhamos. E nós temos falado na meditação desses evangelhos, e eu estou aqui também, mesmo com todas as minhas limitações, para partilhar e para que nós juntos possamos refletir sobre essa palavra, sobre essas liturgias, sobre esses evangelhos do capítulo 6 de São João. E temos falado muito sobre a fé, entendendo através da fé que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa, que Ele está conosco. E aqui eu quero chamar a atenção para esse versículo onde o Senhor diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. É fato que Jesus quer nos dar muito mais do que Jesus quer muito mais do que nos saciar a nossa fome, curar uma enfermidade. Jesus ele tem um objetivo maior, que é salvar a nossa alma. Jesus ele tem um objetivo maior do que nos dar a solução para os nossos problemas. E aqui nós já podemos começar essa reflexão, essa leitura espiritual da palavra de Deus, da palavra viva de Deus através do evangelho de hoje. E eu quero aqui trazer como tema para esse programa justamente isso: nem fé sem obras e nem obras sem fé. Quero ressaltar e reforçar com cada um de vocês que estão acompanhando esse programa a importância de termos fé e a importância também da obra, do ato de fé, de que a obra na nossa vida, a obra de Deus na nossa vida, aquilo que realizamos, que executamos, que exercemos, é uma extensão da nossa fé. Então, que nesse dia você possa abrir o seu coração para esse sentido espiritual da palavra. Entender que o Senhor não quer nos dar somente o alimento que se perde, o alimento que acaba, as coisas que passam, as coisas que perecem, mas Ele quer nos dar aquilo que é eterno. Jesus quer preencher o nosso coração, preencher a nossa vida com aquilo que é eterno, com as coisas do alto. E para isso nós precisamos de fato nos esforçar, pois Ele mesmo diz no Evangelho: esforçai-vos. Então, meu querido, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus mesmo respondeu para nós: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Nós precisamos crer. Primeira coisa é crer, né? É rezar e com fé, porque a oração é o lugar da fé. É na oração que nós colocamos, né, em prática a nossa fé. É na oração que nós progredimos, que nós crescemos na fé. Então precisamos rezar. Você não tem rezado, você precisa rezar. Precisa buscar Deus, mesmo que seja aí no seu quarto, na sua sala, com a televisão ligada, assistindo uma missa, rezando um terço da misericórdia, rezando um Santo Rosário, não sei. Aí, com a sua devoção, com a sua piedade, rezar com fé, porque a oração é o lugar da fé. É na oração que nós vamos progredir na fé. Então, nós precisamos para isso, né? A fé, ela é obra, e as obras são extensão da nossa fé. Tudo que a gente faz, ou posso dar um exemplo aqui, hoje nós temos várias pessoas que nós assistimos através das nossas obras sociais, ou aquela caridade, aquela doação que você faz, ou aquele doente que você vai visitar, ou aquela pessoa que está encarcerada, eu não sei. O fato é que a obra de Deus na nossa vida, né, aquilo que Deus tem realizado na sua vocação de pai, de mãe, na educação dos seus filhos,
né? No seu relacionamento. Tudo isso é obra de Deus e precisa ser essa extensão da nossa fé em Deus. A fé, então, ela não é um mero sentimento de confiança, importante. Por mais profunda que seja a nossa fé, né, a fé ela é a primeira obra que o homem deve realizar para ser salvo. Então, se de fato nós queremos aceitar a salvação que Jesus nos propõe, nós precisamos ter fé. Nós precisamos pedir a fé. Nossa oração diária precisa ser essa. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Como você tem rezado? Então, é isso que nós precisamos fazer para poder realizar a obra de Deus na nossa vida. Então, desde já, abre o seu coração a essa palavra, abre o seu coração a isso que Jesus quer dizer a nós, ao que o Senhor quer falar ao nosso coração para que possamos, de fato, conseguir, não somente ter um sentimento de confiança e achar que isso é fé, mas na prática, o que nós precisamos fazer. Peço a você que continue aqui conosco no programa Palavra Viva, para que a gente continue partilhando essa palavra. Lembrando que falei no último programa, você pode aí mandar a sua mensagem, o seu testemunho, o seu pedido de oração. Nós queremos interagir com você que assiste o nosso programa, seja pelas mídias sociais ou seja aqui através da TV Candidez. Nós temos um WhatsApp, que é o 8838-3283, DDD 37 98838-3283. Nesse WhatsApp você pode mandar lá. Aqui eu tenho acompanhado o programa Palavra Viva, lá com o Eduardo, com o Matheus, da comunidade. E tem sido muito bom, tem me ajudado muito a ter essa abertura, essa sensibilidade à palavra. E nós vamos compartilhar com você aqui, testemunhar algum testemunho que talvez você tenha, que a gente possa trazer do programa. Então fica aí, daqui a pouco, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco, o programa Palavra Viva, para podermos continuar a partilhar essa palavra. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou responsável pelos trabalhos das obras sociais em São Maria de Nazaré. Nós cuidamos de uma instituição acolhedora para adolescentes do sexo feminino, uma comunidade terapêutica para adolescentes do sexo masculino, o serviço de acolhimento em família acolhedora e também o lar dos idosos. Venho falar com você sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para os fundos da infância e também o fundo do idoso. Através dessa destinação você pode ajudar, e muito, a manter os nossos trabalhos, a dar continuidade em tudo que a gente faz. Nós apresentamos projetos nos respectivos conselhos da criança, conselho do idoso, e com aprovação nós conseguimos pagar salários de funcionários, despesas, melhorias, fazer com que este nosso trabalho aconteça. Por isso eu te convido a fazer a destinação de parte do seu imposto de renda para estes fundos. Muito obrigada. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta ao programa Palavra Viva aí com você, trazendo essa palavra que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é justamente isso, Até esse versículo tem a ver com aquilo que nós temos partilhado, com o evangelho que nós estamos partilhando e meditando nesse dia, porque
É fato que Jesus não quer somente alimentar o povo assim como alimentou aquela multidão. É fato que, mesmo que saibamos que Ele está do nosso lado, que Ele é o nosso amigo, que Ele não nos abandona, Jesus, Ele quer nos dar a salvação. Jesus quer nos dar a vida eterna. Mas para isso acontecer, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Ele veio para isso, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio muito mais do que realizar todos os prodígios e sinais que Ele realizou. Ele quer a nossa salvação, Ele quer a salvação da nossa família, Ele quer a minha salvação, a sua salvação. Então, é por isso que nós podemos dizer que sem fé, né, não há salvação. E também dizer e afirmar que a fé sem obras, ela é morta, como já vai dizer o apóstolo Paulo nas suas cartas. E Jesus, ele vem confirmar isso, porque nós estávamos partilhando no primeiro bloco que a fé é uma obra. A fé em si, ela já é obra de Deus. Por mais que a gente entenda que ela é um dom infundido em nós pelo batismo, a fé, ela já é uma obra de Deus na nossa vida. O crer, simplesmente, ele já é uma obra. Mas as obras, né? Ou seja, através da nossa vivência, da nossa experiência, da experiência da nossa vida, né? A obra de Deus, ela se torna uma extensão dessa fé que Deus colocou. Tudo começa. A fé é o princípio de toda obra. É importante entender isso. E quando Jesus fala no versículo 27, esforçado, ele está dizendo isso. Fazer a obra de Deus. Faz a obra de Deus acontecer, meu irmão. Aí, né, se você tem um desejo de um projeto no seu coração, de colocar em prática, né, eu sei que são tempos difíceis, tempos que a gente não está tendo muito contato com as pessoas, que a gente está precisando ficar isolado, cheio de restrições, né, e a gente não sabe quando isso vai terminar. Mas eu quero dizer para você, há uma obra de Deus no seu coração que se chama fé. Então, fazer a obra de Deus, que é acreditar, né, em quem Ele enviou, ou seja, em quem Deus enviou, o próprio Jesus. Acreditar na salvação dele, versículo 29. Então, a fé não é esse mero sentimento, né? É muito mais, né? A fé é essa primeira obra que o homem deve realizar para ser salvo. Eu preciso crer. Eu disse que nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos progredir, crescer na fé através da oração, que é o lugar da fé. Então, é da fé, né? A fé é como que essa raiz que faz crescer outras virtudes em nós, que através do efeito dessa fé, outras virtudes vão acontecer. Se eu tenho mais fé, eu vou ter mais paciência, eu vou ser mais puro, eu vou ser mais casto, né? E por consequência, eu vou ter sempre a esperança renovada no meu coração, eu vou ser mais caridoso, eu vou ter a caridade infundida em mim. Então a fé, ela é o princípio de tudo isso, né? Nós podemos dizer aqui, eu até anotei, que é da fé que dependem como que de sua raiz todas as virtudes sobrenaturais que Deus, Ele nos dá, né? Que Ele nos concede, todas as virtudes necessárias para que a gente consiga mesmo, né, viver a nossa vida como católico, como cristão, como homens e mulheres de Deus. Então, são virtudes que nós vamos exercitar no decorrer da nossa vida, que vão, né, fazer com que o amor de Deus de fato se movimente a nossa vida, movimente as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras. Então são essas virtudes. Essas virtudes também elas acompanham aquela primeira virtude, aquele primeiro dom da fé em nós. Então nem fé sem obras e nem obras sem fé, mas uma única grande obra é o que nos pede Jesus nesse Evangelho. É o que nos pede Jesus Cristo nesse Evangelho. Essa grande obra, né? Obra que começa pelo ato da fé, ou seja, pela ação da fé. É minha fé na prática. A obra de Deus na minha vida é essa fé na prática. Que pode ter começado ali por um sentimento, por uma emoção, por uma unção. Podemos olhar para a comunidade católica Missão Maria de Nazaré hoje e entender isso. Tudo ali começou um dia no coração do nosso fundador, Eduardo, né? No momento de oração, até mesmo com outras pessoas, numa oração, vamos dizer assim, comunitária, e que desencadeou tudo que é hoje a comunidade, né? Tudo que é a comunidade hoje, todas as nossas obras, nossos trabalhos, nossos projetos, obra de evangelização, obras sociais, tudo isso começou lá um dia, né? Na fé, na oração, ali diante de Jesus, sacramentado, no sacrário, numa capela, né, com uma música,
inspirando. Então, a obra de Deus é isso. Tudo começa na fé. Então, essa grande obra, né, essa obra que começa pelo ato da fé, na ação da fé, se realiza pelos frutos da fé e se cumpre pela posse do que nos promete a fé. Pois a obra de Deus, sem a qual não podemos nem amar e nem chegar à visão de Deus, é que acrediteis naquele que nos enviou. Então, sem fé, nós não veremos a Deus. Sem fé, nós não vamos conseguir entender o que Deus quer de nós, o que Deus quer realizar na nossa vida. Quantas coisas, né, aqui na comunidade, né, nas nossas missões, nos nossos trabalhos, nos nossos apostolados, nós precisamos dessa inspiração, e tudo isso parte da fé. Da fé que temos buscado, da fé que temos colocado em prática, do ato de fé, né, de dar esse passo em Deus. Tudo isso na oração, na inspiração. Peça a Deus essa graça hoje. Quero rezar com você nesse dia, né, diante dessa palavra, diante daquilo que você tem vivido, daquilo que tem abafado o seu coração, daquilo que tem muitas vezes impedido você de buscar, né, esse ato de fé, de colocar, de viver essa fé exercida, executada em obra de Deus na sua vida. O que tem te impedido de realizar isso? O que tem te impedido de realizar essa obra que é crer naquele que Deus enviou, o nosso Senhor Jesus Cristo? Então vamos pedir a ajuda de nossos santos de devoção, vamos pedir a ajuda da bem-aventurada Virgem Maria, vamos pedir a ajuda nesse ano de São José, né, do glorioso São José, que ele interceda, um homem de fé, um homem piedoso, justo, como diz a palavra, que ele interceda, que ele possa nos valer. Vamos pedir também a ajuda de nossos anjos da guarda. Convido você agora a se colocar em espírito de oração e a pedir ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu estou aqui, né, meditando essa palavra, meditando o Evangelho de hoje, mas o quanto eu preciso de fé, o quanto eu sinto às vezes que eu tenho vivido uma fé que não é a fé católica, achando que eu posso viver uma realidade muitas vezes espiritual, mas que não tem prática, não tem vivência, Senhor Jesus. Nós queremos te entregar o nosso coração, muitas vezes abalado pelas circunstâncias, pelos ventos contrários, Senhor. Quantas vezes também, Senhor, eu vou ao teu encontro somente buscando aquilo que é perecível? Quantas vezes eu estou apegado às coisas que perecem, às coisas que passam, que se perdem? E eu sei que o Senhor também me dá isso na sua divina providência, mas quantas vezes eu estou apegado e preso a isso? É por isso que hoje eu quero te pedir, Senhor, dá-me, através da fé, a graça das virtudes sobrenaturais que eu preciso, que me são necessárias para viver uma fé autêntica, uma fé verdadeira, para viver uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida, porque essa é a consequência do efeito da fé na minha vida, Senhor. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Esta é a nossa oração hoje, essa é a oração que eu quero fazer com você, meu irmão, minha irmã, para que de fato Deus seja concreto nas nossas vidas e nós saiamos dessa alienação que muitas vezes nós acabamos entrando por diversos motivos, né? Então, que hoje nós possamos colocar os nossos pés no chão e entender: nem fé sem obras e nem obras sem fé, né? Que Deus possa mesmo nos abençoar hoje, em nome de Jesus, através da sua palavra, e que nossos anjos nos ajudem a enxergar a fé e a fazer da oração esse lugar onde a nossa fé é renovada. É isso mesmo, né? Que bom, que palavra, né, maravilhosa, nós partilhamos, nós refletimos, nós meditamos nesse dia. Eu queria falar, né, como eu sempre falo aqui no programa, dos nossos trabalhos. Hoje, especificamente, eu queria falar sobre um dos nossos projetos, das nossas casas de acolhimento, né, que foi um dos primeiros, né, foi o primeiro, né, lá em 2008. Hoje nós temos aí 13 anos de comunidade terapêutica São João Paulo II, que lá onde os adolescentes de 12 a 18 anos incompletos chegam, nós os acolhemos para que eles
possam iniciar um trabalho de dependência química, tratamento de dependência química. Temos um programa terapêutico específico para adolescentes hoje, que é um trabalho muito bem embasado. Temos uma equipe técnica com psicólogo, assistente social, os educadores sociais, né, que são os cuidadores ali, que ficam ali com os adolescentes durante o dia e à noite, né, e permanecem também lá na casa. Temos voluntários, hoje nós temos um apoio pedagógico, uma pedagoga que vai lá, né, alguns dias durante a semana para auxiliar, porque até mesmo pelo fato deles serem adolescentes, eles precisam estudar, né, eles precisam de uma escolarização. Nós temos a graça hoje de ter essa pedagoga que recebe os exercícios, que recebe os trabalhos, que recebe as matérias tanto da escola municipal como da escola estadual, para aqueles que estão no fundamental e no ensino médio, e recebem ali esse apoio. Então, convido você a conhecer esse trabalho, né? Eu sei que muitas vezes não passa uma imagem, assim, a dependência aqui, o tratamento não é uma imagem diferente de um acolhimento de crianças, ou até mesmo de idosos, mas é um trabalho bonito, que tem dado certo, que tem dado fruto, e que você pode ajudar, pode conhecer. Talvez você é um voluntário que quer fazer esse trabalho lá com os adolescentes, um trabalho artesanal. Nós estamos abertos a essas oficinas e estamos em busca também desse tipo de ajuda. Assim também como você pode ajudar de outras formas, que acaba abrangendo também todos os nossos trabalhos, que é através da ajuda com os alimentos, ou se tornando um sócio missionário, com uma ajuda financeira mensal. Diversas formas você pode ajudar, através da sua conta da Copasa, boleto bancário, do Pix, e também carnê, o carnezinho você pode fazer, e também a mensageira que pode buscar a doação em onde você está. Então, hoje eu falei sobre a comunidade terapêutica, e cada dia aqui a gente pode falar desses nossos trabalhos que faz parte da nossa obra social. Estamos chegando ao fim desse programa Palavra Viva, nessa segunda-feira. Peço a Deus que abençoe imensamente a sua vida, a sua família, e que você tenha uma ótima semana. Fica com Deus e até o nosso próximo programa. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.